Olá, estudantes, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos fazer uma introdução ao estudo dos ossos. O título da aula é Osteologia Geral. A primeira coisa quando se vai estudar um assunto é saber conceituar. Então, de onde saiu esse termo osteologia? Lá da origem da palavra, lá no grego, osteon, do grego quer dizer osso. Logia é de logos, estudo. Então, estudo dos ossos, ok? No nosso caso aqui especificamente, a gente começa esse estudo já diretamente no esqueleto. A hora que vocês forem ler lá no Sisson, vocês vão perceber que há umas definições para esqueleto. Esqueleto no sentido que nós usamos aqui, vamos olhar aqui no nosso esqueleto do cavalo, né? Aqui está o esqueleto do cavalo ou qualquer um outro. Como que eu iria definir esqueleto? É esse conjunto de estruturas duras, né, basicamente de ossos, que vão proteger os órgãos moles da conformação ao corpo. É nesse sentido que a gente usa a palavra esqueleto. Agora, quando vocês fizeram o ensino médio, e não tem muito tempo, né, vocês viram que lá tinha um conceito de o que é exoesqueleto e endoesqueleto. Exoesqueleto, exo, de externo, né? O esqueleto, por exemplo, pega lá uma tartaruga, o casco da tartaruga é um exemplo de exoesqueleto. E endo é o que está interno. É nesse sentido do endoesqueleto para nós será este aqui, é o que nós vamos estudar. Vamos direto ao ponto. Então, esqueleto, esse conjunto de estruturas duras aqui, que vão proteger órgãos da conformação. Então, nós já começamos a falar, então, de funções do esqueleto, avançando um pouquinho na teoria aí. Então, exemplo de proteção. Aqui dentro da caixa craniana tem o encéfalo, que é uma das partes do sistema nervoso central. Dentro do canal vertebral está a continuação do sistema nervoso central, a medula espinhal. Aqui, só para exemplificarmos, nós temos o esqueleto do tórax, quase completo. Por que eu estou falando quase completo? Porque eu tenho vértebras torácicas, costelas, está faltando aqui a parte ventral das costelas e o externo. Então, vamos olhar num esqueleto completo. Aqui, nessa peça do cão, vocês observam que nós temos, então, no sentido de proteção de órgãos, vamos falar da caixa torácica. O que tem aqui dentro da caixa torácica? Nós temos os pulmões, o coração, por exemplo. Como que é esse esqueleto do tórax? Como ele é constituído? Dorsalmente por vértebras torácicas, lateralmente pelas costelas e ventralmente pelas cartilagens das costelas e esse osso mediano aqui que é o externo. Nós vamos voltar a falar dele. Então, não há dúvida que o esqueleto é importante para dar conformação, proteger órgãos. Na sequência dos slides que os senhores já receberam, tem lá, olha lá, as funções: proteção, que nós exemplificamos, sustentação e conformação do corpo, como que essas partes moles estariam arranjadas na posição anatômica se não fosse o esqueleto. E muito importante, gente, os ossos, né? Eles são locais de armazenamento de íons, dos íons cálcio e fósforo. Os senhores vão estudar muito bem na fisiologia, e salvo melhor juízo, vocês já começam a ver isso na própria histologia, em que há um intercâmbio contínuo entre o cálcio que está armazenado nos ossos e o cálcio que corre na corrente sanguínea, no plasma sanguíneo. Isso é de extrema importância. E o que regula essa concentração? Que hora que o cálcio do sangue tem que passar para o osso e vice-versa, né? Quem que está regulando os níveis de cálcio plasmáticos? Existem hormônios para isso. Isso é extremamente relevante, os senhores vão estudar com detalhes. O esqueleto também forma um sistema de alavancas. Se você olhar, por exemplo, o membro de um animal, vamos olhar qualquer um dos membros, né? Estamos aqui olhando o membro pélvico. Obviamente que nós temos a parte óssea, tem as cartilagens, tem ligamentos, e quem vai propiciar que esse esqueleto se locomova, né? Vão ter que ter os músculos aqui. O aluno às vezes pensa que o músculo é a parte fundamental. É fundamental, mas existe uma coisa superior a isso. O sistema nervoso dá ordem para o músculo,
que por sua vez faz a ação acontecer. Então, não percam isso de vista. Esses ossos longos aí dos membros, eles são importantíssimos para dar o suporte e para a locomoção do animal. E uma outra função também do esqueleto é a hemocitopoese. Hemocitopoese, hemo é de células do sangue, cito é de célula, poese é de formação. Então, células sanguíneas são formadas na medula óssea. As células precursoras do sangue que nós temos, né? Vocês vão estudar isso depois, são formadas na medula óssea vermelha. E esse processo será estudado lá na fisiologia e na histologia. Eu quero chamar a atenção de vocês, ainda dentro das funções do esqueleto, é sobre o cálcio. O cálcio é um elemento, um eletrólito de extrema importância. Existem os níveis de cálcios corretos para o sangue. Qualquer desnível neste nível tem que ser corrigido. Para isso existem os hormônios específicos. O cálcio é importante tanto para reações que estão acontecendo no meio intracelular como extracelular. Falaremos mais, eu acho que quem vai falar mais sobre isso é a professora de fisiologia, os professores de fisiologia. Bom, vamos diretamente aqui na anatomia, o que nos interessa do ponto de vista prático, né? Porque agora nós vamos começar o estudo dos ossos. Então, como que nós podemos estudar os ossos? Antes da gente começar o estudo de uma região específica, vamos aprender como que o esqueleto está subdividido. Nós podemos dividir o esqueleto está dividido numa porção axial, que está aqui no eixo principal do corpo do animal. Vocês já sabem o que é axial, né? Então, nós temos os ossos do crânio, os ossos da coluna vertebral. Coluna vertebral, essa é uma aula que está próxima, ela está dividida em regiões cervical, as regiões são cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. Lembrando que aqui estão faltando vértebras coxígeas. Temos ainda, fazendo parte desse esqueleto axial, as costelas, né? E aqui estão faltando a sua parte ventral, que é de cartilagem, e aquele osso mediano aqui do peito, que eu acabei de mostrar ali no outro esqueleto, que é o externo. Então, crânio, coluna vertebral, costelas e externo, esqueleto axial. Esqueleto apendicular, o que está apenso, preso a esse esqueleto axial, são os membros. Aqui eu estou vendo membro torácico e aqui membro pélvico. Já é importante salientar, e eu acho que eu já disse isso em algumas introduções, que o membro torácico está preso aqui ao tronco através de músculos. Não existe uma articulação óssea aqui, ó, entre escápula e costela. São músculos, tá? Que prendem o membro torácico ao tronco aqui. Já aqui, o membro pélvico, ele é preso, ele é articulado com o tronco através da articulação do sacro, da asa do sacro com a face sacropélvica aqui do ilho, numa articulação sacro-ilíaca. Isso é para começarmos. Quando se fala em divisões de esqueleto, e a gente também menciona o esqueleto esplâncnico ou visceral. Isso são ossos que se desenvolvem no interior de determinadas vísceras. O exemplo mais conhecido é o osso do pênis do cão. Ok? Nós vamos tratar, então, basicamente daqui para frente, de estudar os ossos do esqueleto axial e os ossos do esqueleto apendicular. Antes disso, nós temos que saber quais os tipos de ossos. Existem classificação de ossos quanto à sua forma, né? Então, nós vamos ver ali no slide, vamos ver os exemplos aqui. O que são ossos longos, o que são ossos... Onde tem ossos longos, onde tem ossos planos, ossos curtos, ossos irregulares. E depois vamos ver a estrutura mais íntima dos ossos, como ele está constituído, como que a gente vê cortando um osso, o que nós veremos. E vou mencionar também os tipos de ossificação. É disso que se trata essa aula introdutória. Então, para não perdermos a sequência, os senhores também será bom, é importante acompanhar a sequência aí. Vamos começar a falar algumas generalidades antes de passarmos para a classificação.
Número de ossos. Naturalmente que neste primeiro momento, essa é uma informação que pode soar assim, é muito número, eu não vou querer saber disso. Você pode não querer saber disso agora, mas isso depois será uma rotina para vocês. Tomando como exemplo a espécie equina. O número de ossos, né? O número médio é 205 ossos. E aqui o Sisson especifica 54 na coluna vertebral, 36 costelas. 36 costelas é uma informação que já tem que estar sedimentada. Ou seja, vamos já aprender de uma vez por todas que um equino tem 18 vértebras torácicas e que as costelas se articulam com as vértebras torácicas. Costelas são pares, né? Então, se eu tenho 18 vértebras torácicas, eu vou ter 18 pares de costelas. 18 pares. Por isso que 18 vezes 2 dá 36. Então, essa é uma informação que já se sabe, né? Já aprenderam. Externo tem um osso somente, com várias partes, mas é um osso somente, ossos da cabeça, ossos do membro torácico, tal. Os senhores vão aprender isso. Será que esse número de ossos aqui é fixo ou ele pode variar? Pode variar, dependendo Tem fatores gerais de variação, como a idade, fatores individuais. Que história é essa de idade? Num potro, num animal recém-nascido, num potro, às vezes há um número maior de ossos, porque tem ossos ainda que estão separados uns dos outros, depois fusionam, tornando... E aí a contagem pode ser única, é por isso. Podem ocorrer fusão de determinados ossos com o avançar da idade. Além de fatores individuais, significa que pode existir, por exemplo, uma variação do número de vértebras torácicas, por exemplo. É um motivo de variação. Suínos, por exemplo, dependendo da raça, há uma variação do número de vértebras torácicas e, consequentemente, de costela. Ovinos também pode ter. Ok? No próprio cavalo, pode ter uma costela a mais. Fatores gerais de variação, fatores individuais. Bom, vamos à classificação da forma, né? Classificação dos ossos de acordo com a forma. Forma, você tem que olhar para o osso. Então, vamos olhar. Olha lá. Vamos falar primeiro dos ossos dos membros torácicos. Como será que são classificados esses ossos do membro torácico e do membro pélvico? Os ossos dos membros. Olha aqui, estou aqui num húmero, estou aqui num fêmur. São ossos longos. Então, vamos mostrar aqui, de maneira individual. Olha aqui, vamos pegar aqui. Isso aqui é parte, isso é parte. Por que eu tenho que falar parte do membro torácico de um bovino? Parte, porque eu estou aqui na escápula. Aqui não tem, eu estou aqui no húmero, perdão, a escápula não está aqui. Não está aqui também por um motivo, nós estamos falando de ossos longos. Isso, o húmero é um osso longo, o rádio, a una, o metacarpo é um osso longo. Então... Se eu chegar aqui no membro pélvico, olha aqui, o fêmur é um osso longo, a tíbia, o metatarso, tudo são ossos longos. Então, vamos conceituar o que é um osso longo. Osso longo é quando o comprimento do osso predomina sobre a largura. Não há dúvida que nós estamos falando de um osso longo. E esse osso longo vai ter uma extremidade proximal, estou pegando na extremidade proximal, ou epífise proximal, extremidade distal, ou epífise distal. Estou falando do corpo do osso, ou diáfise. Então, longo, o comprimento é maior do que a largura. Onde estão a maioria dos ossos longos? Nos membros torácico e pélvico. Para que eles servem? Para suportar o peso e para a locomoção. Obviamente que em todos os ossos que nós vamos falar aqui, tem inserção musculares. Todas essas saliências que nós estamos vendo aqui, ou depressões, tem um motivo. Ok? Agora vamos ver alguns exemplos
estamos classificando os ossos de acordo com a forma. Osso longo. Nem todos os ossos são longos. Vamos olhar aqui nessa mesa alguns exemplos de ossos planos. Por exemplo, existem muitos ossos planos aqui na cabeça do animal, no crânio. Então, quando eu pego muitos ossos planos estão na cabeça. As costelas, né, de bovino ou de equino, as costelas são exemplos de ossos planos. O osso externo é um exemplo de osso plano. Isso é um externo, tá? Escápula é um exemplo de osso plano. Essa é uma escápula de bovino, de um grande bovino. Essa é uma escápula de equino. Logo, logo, meus alunos saberão diferenciar. E aqui está o osso do quadril, ou osso do coxal, que nós vamos aprender, vocês já podem aprender agora, né? Na verdade, são dois ossos do quadril, né? Estão unidos aqui, ó. Percebam aí que tem uma união aqui na linha mediana. Então, eu estou pegando aqui, ó, osso quadril do lado esquerdo, osso quadril do lado direito. A cabeça do animal tá para lá, né? Então, aqui, essa aqui é a linha de união, é uma articulação, é uma sínfise, que se chama sínfise pélvica. Osso do quadril do lado direito, osso do quadril do lado esquerdo. Cada um desses ossos, originalmente, é constituído por 3 ossos. Aqui eu tenho o íleo, mais ou menos até aqui, tem o isquio e aqui o pubis. Todos eles, íleo, isquio e pubis, se reúnem nessa cavidade aqui, ó, que se chama acetábulo, que se articula com a cabeça do fêmur. É só para o senhor já ir aprendendo um pouquinho mais, além de exemplo de osso plano. Aqui, ó, nessa mesa, nós temos exemplos de ossos curtos. Nem todos, né? Vamos olhar aqui. Isso aqui são ossos do carpo. Ossos do carpo. Estamos falando de cada um desse ossinho. Cada osso desse aqui é um osso curto. Há mais ou menos uma equivalência entre o comprimento e a largura. Isso é um osso curto. Este osso aqui é um osso sesamoide, é o maior. Este osso é o maior sesamoide do corpo do animal. É uma patela, tá? Então, ossos curtos. Exemplo, onde tem ossos curtos? Os ossos do tarso, as 2 fileiras, proximal e distal. Um osso sesamoide é um osso curto. Observem aqui, nessa peça que é de equino, isso aqui é membro pélvico, parte do membro pélvico. Não está o fêmur aqui, nem o coxal. Isso aqui é a tíbia, tá? A fíbula também não está aí. Aqui tem os ossinhos do tarso. Esses ossos do tarso, que os senhores aprenderão os nomes deles, tem que denominar, são ossos curtos, ok? Então, ossos do tarso, ossos curtos. Ossos do carpo, aqui está isolado, exemplo de osso curto. Nesta peça aqui, é parte do membro torácico de um bovino. Por que parte? Porque não tem a escápula. Eu estou vendo o húmero, estou vendo o rádio, estou vendo a una. Olha os ossos do carpo aqui. São exemplos de ossos curtos. Vamos olhar aqui na face. Nós estamos no membro torácico, recordando um conceito da aula passada, né? Aqui, até carpo, então até rádio aqui, eu estava falando, começando no húmero, cranial, caudal. A partir do carpo, eu substituo, a partir do carpo, que é membro torácico, eu substituo o termo cranial por dorsal e substituo o termo caudal por palmar. Então, vamos olhar aqui na face palmar, dessa articulação entre metacarpo e a falange proximal, eu vejo esses 2 ossinhos deste lado, correspondente ao dedo 3, 2 ossinhos correspondentes ao dedo 4. 2 ossinhos, naturalmente, que não é essa a terminologia.
Esses são 2 ossos sesamoides proximais do terceiro dígito e 2 ossos sesamoides proximais do quarto dígito. E aqui está faltando o osso sesamoide de cada dígito. Então, exemplo de ossos curtos. Ossos do carpo, ossos do tarso e ossos sesamoides. Exemplos de sesamoides. Sesamoides, nossos grandes animais, para cada dígito que o animal tenha, tem sempre 2 sesamoides proximais e 1 distal, para cada dígito principal do animal. Outro exemplo de osso sesamoide, famosíssimo esse exemplo, é a patela. Não vou falar o nome que era dado à patela antigamente. Esses ossos sesamoides, geralmente eles estão no percurso de tendões e de ligamentos. E esses ossos sesamoides são muito importantes. É sesamoide, parece que o aluno não dá muita importância. É muito importante. É como se eles estivessem fazendo um sistema de amortecimento, né? Eles aliviam a concussão na hora que vai transmitindo a força ali no movimento. São importantes. Então, já vimos ossos longos, a maioria dos ossos longos estão nos membros. Vimos ossos planos, só voltando aqui um pouquinho, nós temos exemplos aqui na região da cabeça, costela, também um osso longo, externo, escápula, osso do quadril. Ossos curtos, os exemplos são vários, mostramos aqui os ossinhos do carpo, do tarso e ossos sesamoides. E existe uma outra categoria de ossos, que são chamados de ossos irregulares. Esses ossos irregulares, como o nome está dizendo, irregular quer dizer isso. Não é nem longo, nem plano, nem curto. Não se enquadra naquelas definições. São ossos irregulares. Os ossos irregulares mais fáceis do aluno bater o olho e identificar, olha aqui, qualquer vértebra. Essa é uma vértebra torácica, vocês vão prontamente saber diferenciá-la daqui a uns dias, devido ao grande desenvolvimento desse acidente ósseo aqui, que se chama apófise espinhosa ou espinha. É um osso irregular. Outra vértebra torácica, mais do final da série. A primeira vértebra torácica, que é totalmente diferente das demais. Uma vértebra lombar, que os senhores ficarão doutores nisso. Olha o tamanho desse processo que se expande lateralmente. Esse processo que se expande lateralmente chama-se processo transverso. Vértebra lombar é um osso irregular. Todas as vértebras são classificadas como ossos irregulares. Aqui está o sacro, formado por vértebras sacrais fusionadas. Isso aqui é um sacro de cavalo, espécie equina. E aqui um conjunto, né? Um conjunto, não sei se está dando para ver, um conjunto de vértebras, vamos tirar aqui um pouquinho. Um conjunto de vértebras cervicais. Fizemos aqui uma arrumação um pouco. Um conjunto de vértebras cervicais do cavalo. Será objeto da nossa próxima... Nós vamos começar o estudo do esqueleto pelo esqueleto axial. Vamos começar pela coluna vertebral. Então, essas aqui são as 7 vértebras cervicais. Eu sempre digo isso, a boa notícia é essa. Todos os mamíferos possuem 7 vértebras cervicais. Independente do tamanho do mamífero. Elas são denominadas, vamos acostumar com os nomes. Primeira vértebra, atlas, a segunda, axis. Nós vamos estudar que elas são atípicas. As demais, elas são designadas pelo número da série. Atlas é a primeira, axis é a segunda. As demais só pelo número. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, cervical. Resumindo, qualquer coluna vertebral que eu pegue e olhe aqui as vértebras, aqui eu estou olhando de um animal silvestre, da anta, vértebras são ossos irregulares. Só tem exemplo de vértebra como osso irregular? Não, não é só nas vértebras não. Na base do crânio, na base do crânio tem alguns ossos irregulares. Vou pegar aqui a peça de equino. Vamos tentar mostrar assim. Observem aqui, ó. Aqui está o osso occipital,
depois vem aqui o esfenoide, depois lá para dentro, estou vendo pouca coisa aqui, vem o pré-esfenoide. São exemplos de ossos irregulares, da base do crânio. Eu estou frisando isso da base do crânio, porque a maioria dos ossos do crânio, da cabeça, não são irregulares, a maioria são planos. Aquela peça que eu acabei de mostrar é de equino e aqui é de um bovino. Há uma diferença de formato, mas eu continuo vendo aqui a porção basilar do hospital, depois o base-esfenoide, depois o pré-esfenoide. Ossos do crânio, a gente deixa para estudar por último, né? Nós vamos seguir este ano a sequência que o Sisson segue. Vamos seguir a sequência que o Sisson segue, não ficou muito elegante, né? Então, vamos estudar a osteologia de acordo com a sequência apresentada no nosso livro-texto, que eu tanto elogio, que é o Sisson. Vamos começar pelo esqueleto axial. Muito bem. Eu não mostrei lá Então, isso é a introdução para entender os tipos de ossos, classificar quanto à forma. Só voltando aqui um pouquinho, pode ser em qualquer mesa, né? Por um efeito didático, nós vamos voltar nessa aqui. Quando eu falo, essa aqui é a mesa que foi montada com alguns exemplos de ossos planos. Então, a maioria desses ossos que eu estou vendo aqui, ó, que maioria? Os senhores ainda não foram apresentados para esses ossos, mas nós já podemos aprender os nomes, né? Aqui estão os nasais, né? São pares, um de cada lado. Nasal esquerdo, nasal direito. Esses são os frontais. Olha que espetáculo. Aqui estão os parietais, aqui é temporal. Isso aqui é o maxilar, a maxila. Isso aqui é o pré-maxilar ou incisivo. Esses que eu estou mostrando aqui são todos ossos planos. Quando a gente chegou aqui para falar de ossos irregulares, lembra que eu falei ossos da base do crânio. Então, por isso que nós estamos olhando aqui pela face ventral ou basilar. Isso aqui é a face ventral ou basilar. Os senhores irão se apaixonar por esses ossos. E isso aqui, eu imagino que nessa altura, quem está olhando isso lá, né? Ah, meu Deus do céu, o que será isso que eu estou vendo aqui? Isso aqui, gente, é parte de um ligamento que ficou aqui na preservação. Isso aqui é parte do ligamento da nuca, que nós vamos estudar daqui a uns dias, ok? Muito bem. Então, nós acabamos de ver como é que a gente classifica os ossos. Em seguida, vamos falar da estrutura dos ossos. Que história é essa de estrutura? Tenho em mente, então, que geralmente quando você fala estrutura, você pode estar falando de uma forma macroscópica e de uma forma microscópica. Claro que nós vamos nos ater à parte macroscópica. Aqui só veremos a parte macroscópica, né? Anatomia macroscópica. Mas há conceitos gerais que eu quero que vocês não percam de vista. O aluno às vezes pega um osso, né? Uma estrutura resistente e tal, fala, nossa, mas nem parece uma estrutura viva. É uma estrutura viva, tem irrigação sanguínea, ou seja, tem vasos, tem nervos. O osso, gente, ele é muito resistente, mas ele é também é uma estrutura muito plástica. Se você, por exemplo, isso era mais comum observado no passado, né? O indivíduo ou um animal sofreu uma queda, um acidente, tinha fratura óssea, e o paciente ficava lá acamado. O osso diminuía de espessura, né? Então, com o desuso, essa é a palavra, ele se modifica. Está tudo isso aqui. O osso cresce, é sujeito a doença. Quando fraturado, ele cicatriza. Se ele está em desuso, ou seja, se o animal está acamado, imobilizado, ele vai ficar mais delgado e mais fraco. A boa notícia é que ele se hipertrofia para suportar o peso. Então, a custa de exercícios musculares, né, ele se aumenta de volume. E lá na histologia, os senhores estudarão as células que compõem o tecido ósseo. As células jovens se chamam osteoblastos. Elas sofrem um processo de amadurecimento, aí tornam-se os osteócitos. Então, nós temos osteoblastos, osteócitos, osteócito já é a célula madura, tem as células que vão fazer a reabsorção para fazer. Essa reabsorção é importantíssima no crescimento ósseo, na reparação de fraturas, são os osteoclastos.
E além disso, você tem a própria matriz óssea. Então, isso aqui está tudo aqui. Células são osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. E tem a matriz óssea. Então, será estudo de algumas boas horas lá na histologia. Vocês vão estudar lá também como que um osso se desenvolve, como que ele cresce. De uma maneira assim muito resumida, que eu nem costumo às vezes explicar isso, que não é muito da nossa função, existem dois tipos de ossificação, uma chamada intramembranosa e outra chamada endocondral. Eu vou tentar dar alguns exemplos ali e em seguida nós vamos passar para elementos descritivos da superfície dos ossos. Mas vamos olhar, vamos pegar essa imagem aqui, ó, da estrutura dos ossos para a gente ir ali na mesa. Então, vamos olhar como que é essa estrutura, o que eu consigo ver aqui na anatomia, na parte macroscópica, e depois o tipo de célula matriz óssea é lá na histologia, ou seja, na anatomia microscópica, tá? Então, vamos olhar na figura e em seguida nós vamos ver uma peça. Ou melhor, a gente faz uma tomada aqui da figura que eu vou pegar uma peça para vocês. É a hora. Observem aqui. Obviamente que não é o mesmo osso, né? É um osso longo. É isso que eu estou querendo demonstrar para vocês aqui. O que eu quero mostrar? Considerando um animal vivo, uma peça fresca, o que eu estaria vendo aqui? O revestimento por fora. Tem um revestimento de tecido conjuntivo aqui por fora? Tem. Como é que se chama? Vamos melhorar isso aqui. Como é que se chama o revestimento que está aqui por fora? Aquela membrana fininha. Chama-se periósteo. Peri. Esse prefixo peri quer dizer ao redor de. Periósteo. Então, revestindo todo o osso por fora é o periósteo. Isso aqui eu estou dentro do canal medular. Revestindo o canal medular, eu vou ter o que está por dentro, endósteo. Vamos agora às substâncias, tipos de substâncias ósseas. Vocês percebam aqui, lá na figura, obviamente que dá para ver muito bem. Aqui também. Percebam aqui na figura que tem uma substância óssea compacta. Olha aqui a espessura da substância óssea compacta. E eu estou vendo essa substância óssea esponjosa. Claro que se a gente aumentarmos isso, vocês vão poder ler a legenda aí. Mas o que eu quero que vocês entendam? Primeira coisa, não pode perder de vista aquele conceito que nós já fizemos quando nós dividimos um osso longo. Então, estou virando aqui para ficar didático. Osso longo, gente, todo osso longo, você tem que aprender a definir. Tem duas extremidades e um corpo ou diáfise. Extremidades são ditas proximal, porque está mais próxima da raiz do membro, e distal, porque está mais distante. O que eu tenho? Eu faço um corte longitudinal e o que eu vou ver? Eu vou ver que um osso longo, já na fase adulta, essa parte aqui do corpo, canal medular, ele vai ter substância óssea, esponjosa, e o tipo de medula que tem aí é a medula óssea amarela. Amarela porque é basicamente de tecido adiposo. Tecido adiposo, para quem não sabe o que é, popularmente é a gordura. Se o animal fosse mais jovem, essas extremidades, nas epífises, teríamos essa medula óssea de outra coloração, que acho que está vendo aqui, ó, tá vendo? Vermelhinha, essa é a medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha é a que tem a capacidade de formar células sanguíneas. É aí que reside lá aquela função hemocitopoética, tá? No animal adulto, algumas extremidades
medula óssea vermelha na parte da diáfise desaparece completamente. Nas extremidades, nas epífises, pode permanecer. E os ossos de adultos que mais têm essa medula óssea vermelha em maior quantidade são os ossos aqui, ó. Vamos mostrar aqui no esqueleto do cão. No externo e aqui no coxal, na crista ilíaca. Então, aprendam. Vai fazer, por exemplo, não sei o que, ouviu na televisão, vai fazer uma doação de medula óssea. Vai fazer uma doação de medula. A primeira coisa que o aluno tem que colocar na cabeça, está falando de medula óssea, tá ok? Aonde que vai coletar medula óssea? Quais são os locais que tem maior quantidade de medula óssea vermelha? Porque a medula óssea amarela não interessa para ninguém, já não tem mais as células precursoras do sangue. Os locais mais indicados por quê? Que é onde tem maior quantidade, é aqui, coxal, na crista ilíaca e no externo, ok? Em ossos longos é bem mais restrito. Vou deixar esse detalhamento lá para a histologia. Aqui, eu quero chamar a atenção de vocês que, naturalmente, eu não estou vendo nem medula óssea vermelha nem amarela, porque isso são células e elas se perdem no processo de maceração. Vão ver na ilustração de qualquer, pode ser da nossa aula ou qualquer bom livro. O que eu estou vendo aqui é a substância óssea esponjosa, cheia de espaços de trabéculas. O que tinha aí? Medula óssea. Vocês vão estudar nesse osso longo, predominantemente, com idade adulta, é mais medula óssea amarela, vermelha nas extremidades. Ok? E onde que estão essas células do tecido ósseo? Onde que estão os osteócitos, os osteoblastos, os osteoclastos? Eles estão em toda a parte óssea. As peças de histologia serão preparadas com essa finalidade, tá? A matriz óssea, tá tudo aqui, né? Verão isso na histologia, ok? Então, isso é uma coisa importante e que o aluno tem que ter em mente. Então, é disso que nós falamos aqui, ó, da parte... Tem uma substância compacta, uma substância esponjosa, uma medula óssea. Entender o que é medula óssea vermelha e amarela, periósteo e endósteo. Já sabemos isso. Vamos ver o que nós ainda não sabemos, né? Quando a gente... Vamos lá naquele item desenvolvimento e crescimento dos ossos. Aquele que eu falei que eu não ia dizer, né? Quando você fala sobre desenvolvimento e crescimento dos ossos... Os senhores vão aprender lá na histologia que, em se tratando, por exemplo, de ossos planos, qualquer um desses aqui da região da cabeça, ou em se tratando de uma escápula, talvez o aluno mentalize isso melhor vendo uma escápula. Como que uma escápula cresce? Basicamente, ela se cresce por um processo de ossificação que se chama intramembranosa. É como se, assim, entre aspas, né? O molde fosse feito de tecido conjuntivo, primitivo. E aí se transforma em osso. Se transforma em osso, com certeza é uma frase que o professor de histologia não aprovaria. Mas, a partir de uma membrana de tecido conjuntivo, se desenvolvem os ossos planos. E como que se desenvolve, como é que cresce, né, um osso longo? Por exemplo, se eu pegar este osso longo, aí quando a gente quer um osso longo, bonito assim, né, para dar um exemplo, vamos pegar aqui. Se eu pegar esse húmero, se nós pegarmos esse húmero aqui, nessa altura do campeonato, né, nessa altura da aula e do estudo, nós já sabemos que é de um animal adulto. Isso, como é que eu sei? A princípio, talvez você saiba isso intuitivamente. Eu estou vendo, repetindo, uma extremidade proximal, uma extremidade distal e um corpo ou diáfise. A pergunta é, eu estou vendo alguma linha de união aqui entre a extremidade proximal e o corpo? Entre a extremidade distal e o corpo? Não estou vendo. O motivo de eu não estar vendo mais essas linhas, né, é porque esse animal já é adulto. Geralmente a gente faz esqueletos, aceita o esqueleto para maceração de animais já adultos. Quando o animal ainda é jovem, animal adulto que já parou de crescer,
Quando o animal é jovem e ainda está em fase de crescimento, e este é um exemplo lindíssimo de bovino, eu estou vendo algo aqui, ó. Estou vendo uma separação aqui, ó, entre a extremidade proximal e o corpo do osso, entre a extremidade distal e o corpo do osso. O que será isso? Isso aqui, neste local aqui, onde tem uma separação, existia uma placa epifisal, um disco epifisário, em que permite o crescimento de um osso longo em comprimento. Então, esse tipo de ossificação que parte de entre parênteses, molde de cartilagem, é uma ossificação que a gente fala de endocondral. É o que explica o crescimento dos ossos longos em comprimento. Agora, em espessura, aqui, ó, o osso longo também cresce por ossificação intramembranosa. Importantíssimo ter em mente que no animal jovem, então, vai ter um disco epifisário aqui. À medida que vai avançando a idade, se você for olhar uma ilustração, um raio-x, você vai ver só uma linha ali, epifisal, né? Melhor dizendo. Como que eu olharia isso numa imagem? E isto é importante, saber reconhecer o que é um animal, o osso de um animal jovem, macroscopicamente, claro que é importante. E se eu não tiver com o osso na mão, eu estou lá atendendo o animal, e eu devo olhar, então, você recebeu um animal jovem, com suspeita de alguns problemas no sistema locomotor, você faz um raio-x. A hora que você faz um raio-x, vamos procurar aqui o que você pode ver no raio-x. Olha aqui. Então, observem, essa é uma imagem que eu mostro há muito tempo. Se eu faço o raio-x desse animal aqui, não importa o animal, eu estou vendo osso longo, corpo, a diápse de um osso longo, estou vendo aqui, isso aqui é a epífise do osso longo. Ali onde está em preto, aquele espaço que você vê, tinha cartilagem, é o disco epifisário. Então, significa que este animal é jovem, está em fase de crescimento. Numa imagem similar, mas vamos supor, de um mesmo animal adulto, você não vê mais aquele espaço. Por quê? Porque o animal já parou de crescer. Esse osso longo não vai mais crescer, você só vê a linha epifisal aqui. Então, presta atenção. Este é um erro que ninguém comete depois que estuda. Né? Ninguém vai olhar um raio-x desse e falar que aqui tem uma fratura. Isso não é uma fratura. Isso é o aspecto do disco epifisário ao raio-x, é pela refração dos raios. Essa disciplina chama-se diagnóstico por imagem, tá? Lá que vocês vão aprender. Ok? Então, vamos agora entender quais são os tipos o título bonito é esse aqui, ó. Elementos descritivos da superfície dos ossos. Resumidamente, eu quero entender o que são esses tipos de saliências e depressões que eu vejo nos ossos. Então, eu vejo inúmeras saliências. Vamos ter que pegar esse ossinho aqui, né? Foi um acidente. Que tipo de saliência eu tenho? Eu posso ter saliências que não estão se articulando com nada, outras estão se articulando. Então, vamos dar exemplo aqui no esqueleto, que talvez seja mais didático. Olhem aqui. Olha essa saliência arredondada aqui. Isso é a cabeça. Uma saliência arredondada, linda assim. Observem que mesmo que você não estivesse olhando no esqueleto, você olha que a superfície óssea, onde tinha uma articulação, uma superfície óssea articular, no animal vivo, na peça fresca, ela é revestida por cartilagem hialina. Mas a própria substância óssea aqui, ela é diferente desta aqui. Macroscopicamente, você vai bater o olho e vai falar, bom, isso aqui está de uma maneira, isso aqui está de outra, isso aqui tinha cartilagem aqui. Isso aqui é uma saliência óssea articular, chama-se cabeça. No caso, é a cabeça do fêmur. Essa saliência óssea, mais ou menos arredondada aqui, também chama cabeça.
Essa é a cabeça do húmero. Assim que os senhores vão estudar, ainda no fêmur, vamos olhar aqui na extremidade. No Sisson vai estar falando assim, olha a extremidade distal do fêmur. Na sua porção caudal, observem duas saliências articulares dispostas, uma medial e outra lateral. São os côndilos. Côndilo medial do fêmur e o côndilo lateral do fêmur. A hora que o aluno está começando a ficar feliz, né? Aí a professora chega aqui e fala, olha aqui na tíbia, essa superfície articular aqui, que não está tão arredondada assim, aqui está até esparramada, também chama-se côndilos, né? Da tíbia, vai ter um medial e lateral. Então, preparem-se, que a vida não é um mar de rosas. Não é porque tem uma definição bonitinha que você aplica em determinado osso que no outro vai ser exatamente igual. Igual não é o termo aqui, tá? Aqui nós temos coisas similares e muitas diferentes. Aqui é a biologia. Ciência exata é outra, né? Ok? Agora eu posso ter inúmeras saliências, eu vou dar só alguns exemplos, que não estão articulando. Eu chego aqui no fêmur, vamos olhar o fêmur. O fêmur é um vamos dizer assim, né? Dá para dar uma aula com todos os exemplos aqui no fêmur. Isso aqui é uma grande saliência que aqui não se articula nada. Para que serve então? Uma saliência desse tamanho que não articula com nada, aqui se prendem músculos, nós vamos estudar. Isso aqui essa saliência do fêmur, ela tem um nome especial, chama-se trocânter. Esse tipo de saliência não articular chamada trocânter é só no fêmur. E aí temos várias no fêmur, né? Tem o trocânter maior, fêmur de cavalo, trocânter maior, trocânter menor, terceiro trocânter. Meu Deus do céu, para que tanto trocânter? A hora que os senhores estiverem estudando o membro pélvico, os músculos, vocês vão ver os músculos que aí se inserem, tá? E se eu pegar um húmero? Agora vamos passar para o húmero. Tem outras saliências? Tem. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma saliência. Isso aqui é outra saliência. Não existe nada na anatomia que vai ser descrito assim, uma saliência, outra saliência, né? São os tubérculos, maior, menor. Aqui tem um sulco, um tubérculo intermediário. Tubérculos. Existem tubérculos de diferentes tamanhos, tá? Outra saliência aqui no húmero. Isso aqui é uma tuberosidade. Tuberosidade deltoide. Tuberosidade redonda maior. A redonda menor dá mais trabalho. Vamos deixar para o membro, na hora que estiver estudando os ossos do membro. E assim vai. Outro exemplo de tuberosidade. Existem inúmeras tuberosidades, saliências articulares. Isso aqui é uma grande tuberosidade do osso coxal, chama-se tuberosidade do coxal. Essa aqui também está no osso coxal, mas pela proximidade aqui com o osso sacro, chama-se tuberosidade sacral. E essa tuberosidade aqui, que está acabadinha nessa peça aqui, onde eu estou pegando, recebe o nome de tuberosidade isquiática. Então, tuberosidades, tubérculos, tem inúmeros exemplos. Nós não vamos aqui falar de todos. Eu quero que vocês entendam que existem. E nós vamos, ao estudar cada osso, vamos passar aqui. Os senhores vão ver. Então, se nós estivermos falando de saliências articulares, exemplos, cabeça, côndilo, cabeça e côndilo também nas vértebras, né? Isso aí está ficando assim um pouco monótono, né? A hora que eu pego, estou brincando com vocês, vocês poderão ver isso. Vamos pegar uma vértebra bem didática para a cabeça, né? Esta, os senhores vão aprender a reconhecer depois. Essa é a primeira vértebra torácica. Pode parecer um absurdo hoje, mas depois da aula de coluna vertebral será muito fácil de afirmar isso. Esta vértebra aqui é essa aqui. É a primeira vértebra torácica. Ao examinar uma vértebra, a aula de vértebra está perto, mas não é hoje, né? Essa parte cilíndrica da vértebra é o corpo. Na extremidade cranial do corpo,
que isso aqui é cranial, tem essa saliência arredondada. Isso é um côndilo, a cabeça. E essa cavidade aqui, que é articular também, chama-se cavidade cotiloide, ok? Então, existem saliências, existem cavidades articulares, existem outras saliências que não são articulares. Então, vamos passar aqui. Cabeça, côndilo, né? Isso já está ficando monótono, né? Cabeça do fêmur, os côndilos do fêmur, os senhores estão doutores nisso. Já vimos da vértebra, processos, trocânter, túber, protuberância, tubérculo, espinha. A vértebra é um campo para isso, né? Então, isso aqui é um processo espinhoso, ou espinha da vértebra. Esse outro processo aqui, ó, é um processo transverso. Esse outro aqui é um processo articular. No caso, é o processo articular cranial. Ó, a cabeça da vértebra cranial, processo articular cranial, para articular com o corpo da vértebra adjacente. Isso aqui são os processos articulares caudais. Então, não estamos aqui para cobrir todos os exemplos. Vamos passar. Tubérculo, espinha, só para todo mundo acha muito fácil estudar a escápula. Escápula realmente é um osso muito fácil. Aqui é um osso plano, né? Este formato. Observa que nesta face lateral tem uma espinha aqui, ó, que divide essa face lateral em duas fossas. A menor e mais cranial é a fossa supraespinhal. A maior e mais caudal é a fossa infraespinhal. E nessa espinha é essa saliência, essa protuberância, ainda existe uma tuberosidade aqui. Se você passar o dedo, aqui está mais ou menos liso, aqui tem uma tuberosidade. É a tuberosidade da espinha. Por que nós estamos falando disso? Porque nós estamos falando desses elementos descritivos que existem na superfície dos ossos. É para facilitar o estudo que vai acontecer daqui a uns dias. Para que será que serve uma espinha da escápula? Por que será que fica a tuberosidade assim áspera, fica com essa tuberosidade? Porque aqui se inserem músculos, e quando os músculos trabalham, essas saliências ou depressões são acentuadas. Para quem tiver dúvida que isso seja acentuado, vamos olhar aqui nesse esqueleto, que nós já tivemos oportunidade de mencioná-lo, né? Isso é um esqueleto de um bovino. Ele é um bovino, ali nós estamos vendo um equino, aqui nós estamos vendo um bovino. É um bovino de um porte maior do que os bovinos que nós estamos acostumados a olhar por aí. Era da raça Fleckvieh, quase 1.000 quilos. E observem, então isso aqui é o esqueleto, né? A parte que estava dando sustentação, protegendo os órgãos. Para esse esqueleto poder se movimentar e proteger, obviamente que tinha ligamentos e tinha músculos, comandados pelo sistema nervoso, né? Essa parte nós já sabemos. Esses músculos, quando trabalham fazendo essa tração, vão desenvolvendo mais essa saliência. Olha como é que é a espinha, a tuberosidade da espinha, olha o tubérculo maior aqui, olha que espetáculo, né? Se você pegar aqui no fêmur, olha o trocânter maior do fêmur. Então, essas saliências, né? Eu vou falar das saliências que é mais gritante para vocês. Elas são mais acentuadas porque houve uma força muscular maior. Então, elas não são... Eu estou enfatizando isso, que às vezes o aluno começa a estudar isso e fala, meu Deus do céu, por que eu tenho que saber isso? Para você entender a forma, a estrutura e depois entender o funcionamento, né? Vamos retomar aqui para a gente poder encerrar esses exemplos. Então, nós já vimos várias saliências, né? Aí vamos ver proeminências lineares. Podem ter rugas, cristas, linhas. Nós vamos ver inúmeros exemplos, né? São coisas mais lineares, mais suaves. Não são essas saliências enormes. Aqui tem uma crista no cal. Não se preocupem, não. Nos ossos do crânio nós vamos ver várias, tá? Rugas, cristas, linhas, estão no mesmo assunto. Olha a crista no cal aqui, vista em qualquer esqueleto. Não é só saliência, linha, sulco. Nós temos outros exemplos aqui. Vamos pegar um exemplo melhor aqui de sulcos.
Esse sulco aqui no úmero, que nós temos facilidade de ver isso aqui, né? Nós estamos à distância. Isso é um sulco. Esse sulco aqui é o sulco intertuberal. Tem um tubérculo aqui, né? Aqui passa uma coisa importantíssima. Vamos olhar aqui no esqueleto, né? Olha o sulco intertuberal aqui, né? 2 sulcos, na verdade, né? Sulco intertuberal aqui. E aqui passa o tendão de um músculo importantíssimo. O bíceps termina aqui. Bíceps, esse músculo aqui, ó. Este músculo, pode pegar em vocês, esse músculo aqui é o bíceps. Quando o bíceps trabalha, flexiona o cotovelo. Estou diminuindo o ângulo aqui entre húmero, rádio e una. Quando eu diminuo esse ângulo, eu estou fazendo a flexão do cotovelo. Este movimento de flexionar o cotovelo pega no bíceps. É o bíceps braquial que está trabalhando. O tendão do bíceps está passando por aqui. Quando estivermos diferenciando as espécies, olha aqui. Olha aqui, isso é de boi, é um sulco único, mas o tendão do bíceps passa do mesmo jeito. Posso ter linhas vasculares, e aí os exemplos são impressão de um vaso, eu olho lá, eu vejo assim, vem uma linhazinha lá, vai estar escrito impressão da artéria tal. Aí o aluno fica, meu Deus, eu tenho que saber tudo isso. Não, você não precisa saber esse detalhezinho, mas você tem que entender que aquilo ali, um vaso estava passando ali e fez a impressão. Deixou a sua marca, isso que é impressão. Olha aqui, por exemplo, este sulco aqui é um sulco vascular. Não precisaremos saber dessa riqueza de detalhes. Orifícios pequenininhos aqui, esse orifício é específico, por onde penetra a artéria que vai nutrir o osso, a artéria nutrícia. Quando eu digo para o aluno que ele não precisa preocupar com o forame nutrício, aí ele quer identificar todos, né? É o ser humano. Outras depressões, tem seio, célula, forame, canal, meato. Vamos dar alguns exemplos na peça, para podermos encerrar isso aqui. Vamos na dissecação. Os senhores vão estar dissecando a face de uma ovelha e aí vocês vão rebater os músculos aqui e vai falar assim, identifique os vasos e nervos que estão emergindo por esse forame. Esse forame, uma passagem, um orifício. Forame infraorbitário. Não adianta só decorar o nome do forame e não entender por quê. Aqui está a órbita óssea. O bulbo do olho estava alojado aqui. Claro que tem os envoltórios do conjuntivo, os envoltórios conjuntivos. Se aqui está a órbita óssea, o forame que está abaixo é infraorbitário. E o que está acima, aqui, é supraorbitário. Exemplo de forame. Existem N exemplos. Tá? O foramen, geralmente, ele dá passagem a vasos e nervos. E assim, nós vamos ver meatos lá no respiratório, qualquer meato é um espaço. Os senhores vão ver um canal, não se preocupem não. Olha lá, vamos estudar isso na parte óssea e também quando estivermos estudando respiratório, primeiro a gente estuda a parte óssea, né? Osso da cabeça. Depois, lá no respiratório, vamos pegar uma peça com os tecidos moles. Então, na superfície, eu estou vendo aqui dentro da cavidade nasal, apresentando a cavidade nasal para vocês, do lado medial. Isso aqui é uma concha. Concha nasal dorsal, concha nasal ventral, essa é a média. Aqui está o restante dos endoturbinados. Deixa isso, por enquanto, em stand-by. Esse espaço que está entre aqui, ó, vamos resumir assim, o teto da cavidade nasal e essa concha é o meato nasal dorsal. Entre a concha dorsal e a ventral é o meato nasal médio. E entre a ventral e o assoalho é o meato ventral. Então, o meato está exemplificado. Tá? E aqui uma reflexão para todos nós, né? É importante prestar atenção quais são seus objetivos na vida. Então, desta maneira, nós estamos prontos agora para começar o estudo da osteologia, ok? E na próxima aula nós já vamos falar, vamos começar isso tudo pelo esqueleto axial.
A nossa primeira aula sobre o tema será coluna vertebral. Bom estudo a todos e muito obrigada.